Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje, né? Vamos falar da Palavra de Deus. Pelo menos a Palavra de Deus, quando você abre a Bíblia e lê, essa palavra te traz paz, como traz a mim, traz para você também, né? Porque hoje, você sabe e eu sei, quando a gente liga algum televisão ou você liga seu celular, você vê as notícias que estão por aí, né? É coisa simplesmente abominável o que você vê. Então, vamos dizer assim, eu arrisco falar que é praticamente um lixo, né? Então, isso não traz nada para ninguém. A gente quer ficar informado, mas informado de quê? Disso que está acontecendo? Não vale a pena. Então, eu quero trazer essa mensagem da Palavra de Deus para mim e para você hoje, que está no livro do Eclesiástico, no capítulo 15, de 16 a 21. Diz assim para nós: se queres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Eles te guardarão. Promessa de Deus, né? Promessa de Deus. Eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. Colocou também a vida e a morte. O bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Portanto, nós vamos ter garantido por Deus aquilo que nós escolhemos. Promessa segura, garantida. O que você escolher, isso lhe será dado. Por isso não adianta a gente reclamar, né? Às vezes a gente não escolhe o melhor, ou até o contrário, escolhe o pior. Ora, se eu escolho livremente, então eu vou ter aquilo que eu escolho. Porque Deus é justo. Diz assim: porque é grande a sabedoria de Deus. Ele nos respeita. Sabia que Deus nos respeita? Ele respeita a nossa vontade. Às vezes você pode pensar assim: ah não, Deus proíbe isso, Deus impõe isso. Nada, Deus não tá preocupado nem ocupado com essas coisas. Nem proibir, nem, vamos dizer assim, limitar ninguém a nada. Você e eu somos livres. Livres para o que quiser fazer. Agora, tem as consequências, né? Ou bem ou mal que eu escolho, vai ter a sua consequência decorrente do bem ou do mal que eu escolho. Isso é certeza, né? Eu não estou, nesse ponto aqui eu estou falando porque, não porque, esse cara sabe das coisas. Não sei de nada. Mas eu estou vendo aqui agora, né? É Deus quem fala para nós, não é?
Diz assim: forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Ele está de olho em você, está de olho em mim também. Né? Estou de olho no Senhor. Deus está falando isso para mim e para você. Estou de olho no Senhor. É isso, Ele sabe. Ele penetra os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Às vezes você está pensando em fazer o mal, Ele já sabe. Se eu estou pensando em fazer o bem, Ele também sabe. É esse o segredo. Diz ainda: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e Ele conhece todo o comportamento humano. Ele conhece. Se eu sou bom, se eu sou uma pessoa boa ou má, se eu estou pronto para fazer o bem, se eu estou pronto para destruir o outro, uma ferramenta que se chama língua, Ele está vendo tudo. Qualquer coisa que eu queira fazer, Ele sabe a nossa intenção, o nosso pensamento. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. Olha o que está escrito para mim e para você. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. E a ninguém deu licença para pecar. A ninguém. Não, mas hoje é sexta-feira, ou sábado, ou domingo. Hoje não tem problema. Dia de rezar é só o domingo mesmo, né? Então, não. Ele não deu licença para a gente fazer o mal. Portanto, estamos proibidos. Não porque Ele proíbe, mas por causa das consequências que nós mesmos vamos gerar. Porque tem uma consequência, né? Agora vai dizer, então é perfeito, então? Não é perfeito. Infelizmente a nossa luta é essa, né? É lutar contra os nossos defeitos. Agora, ruim mesmo é quando a gente se mete a querer lutar contra o defeito do outro. Aí é complicado, porque não vai conseguir, né? Ele diz assim, pois não desejo uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então é o ensinamento que traz hoje essa leitura para nós, para que a gente saiba quem é esse Deus, a quem nós adoramos, glorificamos, louvamos. Falar em louvor, o louvor é o único sacrifício agradável a Deus. Olha só, diz isso no Salmo. O único sacrifício agradável a Deus é o louvor. Ele não quer dinheiro, Ele não quer sacrifício de ninguém, não quer nada disso. Não influi muito. Ele quer o louvor. Ele é Deus, né? E aqui eu coloquei alguma coisa para me ajudar na hora que a gente às vezes esquece alguma coisa, então eu coloco no papel alguns pontos para me ajudar a partilhar com você o que é que eu penso e o que é que eu devo partilhar com você. Quem é Deus? Eu sei que você já sabe, mas nós estamos aqui numa conversa que é uma conversa. Eu gostaria de conversar com pessoas da minha religião. Gostaria mesmo. Mas como é que você está vivendo a tua religião? Nós somos da Igreja Católica, né? Então eu gostaria de conversar sobre como é que você está vivendo a sua religião. Me ajuda aí, me ajuda, eu estou com dificuldade nisso, naquilo. Me ajuda a viver a minha fé.
Por quê? A gente, se é para falar da palavra de Deus, eu estou pronto para partilhar, porque quando você fala para mim alguma coisa, nossa, é uma riqueza que você traz para mim. É o jeito que você entendeu a palavra de Deus, você partilhou comigo. Oh, beleza, que bom. Eu aprendi isso com você agora. Pronto, que beleza. Eu não rejeito. Ontem chegou aqui uma pessoa e bateu na porta, você sabe mais ou menos de quem que eu estou falando. Perguntou se eu podia falar um pouquinho com ele. Desce um pouquinho, se puder. Diga, vamos conversar, né? Não é para conversar sobre coisa ruim, né? Ele disse, é para falar sobre a palavra de Deus. Eu digo, vamos conversar. Eu gosto tanto de conversar sobre a palavra de Deus. Cheguei lá, tinha um senhor, 2 senhores, né? E a gente começou a conversar e tal. E daqui a pouco ele ousou falar para mim assim, depois de pegar a Bíblia dele, a revista dele, e começar a me doutrinar e tal, né? Aí falou assim, olha aqui, a Trindade, por que isso? Por que isso, a Trindade? Falando de Deus, né? Ele disse, me explique o que é isso. Eu digo, eu não sei explicar. Nem eu. E para a sua surpresa, nem o Senhor e nem ninguém pode explicar. Isso é mistério de Deus. Isso é um mistério de Deus, porque um Deus em 3 pessoas. Mistério de Deus, puro mistério de Deus. E nenhum é maior que a outra. Não, mas Deus é o Pai. Não, Deus é o cabeça. Sim, Ele é Pai, né? Ele é o Pai. É como numa casa de família, alguém que obedece ao Pai fala, não, eu tenho que perguntar para o meu Pai. É isso que Jesus faz. Quando perguntaram a Ele, quando é que o mundo vai acabar? Ele disse, isso não é comigo, só o Pai sabe. Digo, está vendo um exemplo disso? Digo, eu não quero discutir sobre esse assunto com o senhor, sabe por quê? Porque isso ninguém sabe explicar, é um mistério de Deus, nem eu, nem o Senhor, nem nenhum professor de teologia vai saber dessa resposta, desse mistério da Trindade. Aí ele simplesmente mudou de assunto. Aí eu falei daqui a pouco, quando eu vi que ele estava querendo entrar para puxar a sardinha para a brasa dele, eu falei assim, digo, olha, essa semana eu estava vendo alguém, pastor de uma igreja muito famosa, que fez um livro para falar das imperfeições das outras religiões. E o que é que o senhor me diz disso? Não me deu resposta. Falei, olha, a minha conclusão é que ele quer levar todo mundo para a igreja dele. Como se todas as outras têm defeito e a dele não tem. Está certo isso? Então ele não tem direito de fazer isso. Nem ninguém tem. De destruir o outro. Eu vou destruir aquela religião para as pessoas virem para a minha igreja. Aí ele mudou de assunto, arrumou outro tema, até logo, uma boa noite para o senhor, boa noite, que Deus abençoe o senhor, tá bom, tchau, vai com Deus. Então é isso que a gente gosta de fazer. Porque é uma oportunidade de a pessoa às vezes acha que trouxe uma grande novidade para o outro. E de momento, talvez ele vai dizer assim, olhar para dentro e dizer, eu estou querendo o que não era justo. Vai pensar um pouquinho também, né? Do que fala, né? Muito bom. E eu já tinha esse tema preparado.
Eu já tinha esse tema preparado, e meu Deus, é para passar isso mesmo, porque logo hoje essa pessoa vem trazer isso para nós aqui. Aí eu coloquei aqui, falando de Deus, diante desse pequeno texto que lemos, eu quero perguntar, qual é o conceito que nós temos sobre Deus? Olha só, veio trazer essa confirmação. Qual o conceito que eu e você temos sobre Deus? Agora falando mais diretamente nós aqui. Você acha que Deus é um Deus autoritário? Bravo? Ou até bonzinho? Deus bonzinho, Deus é bonzinho. Tem gente que fala, o senhor está bonzinho? Eu falei, não estou bonzinho, estou bom. Bonzinho é aquela pessoa, bonzinho, estou bonzinho. Deus é bom. Deus é bom. Deus não é bonzinho. Deus não é vingativo. Não é vingativo. Deus não é preconceituoso, que acolhe alguém porque é rico ou bonito e despreza o outro por ser feio e pobre. Você já percebeu alguma vez, já deparou com isso? Eu já uma vez eu deparei. Eu digo, o que será que eu tenho que eles não têm, né? Ou o que será que os outros têm que eu não tenho? Aí eu fico de olho dessa pessoa, sabe? Ele é o tal. Ele só gosta de gente rica e bonita. Olha, ele tem uma seleção. Ele tem a turma dele. Cuidado com esses impostores. Cuidado com esses impostores que estão falando em nome de Deus e às vezes separa por simpatia, por algum motivo. Então tem separação, discriminação, aonde cada um tem o seu valor, mas ele vai enxergar aquilo que interessa para ele. Então precisa ter cuidado com essas pessoas. E uma coisa eu quero te alertar: nunca se afaste de Deus ou da igreja por causa de pessoas assim. Nunca. Porque o defeito não é de Deus, é da pessoa, que é um ser humano miserável, seja quem for, que é pecador também. E eu não vou me afastar de Deus por causa de gente assim. Não adianta. Então, e eu respondo aqui da mesma maneira. Com certeza, Deus não é esse Deus que nós vimos aqui. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. Não é. E quem pensar que é esse o Deus, está enganado. Vamos mudar de ideia, né? Agora, eu pus aqui diferente disso. Mas então, quem é Deus? Quem é Deus de fato? Eu vou falar sem medo de errar, tá? Porque eu estou bem fundamentado aqui. Em primeiro lugar, Deus é um ser infinito. Não tem princípio, nem terá fim. Existente por si mesmo. Ele é um Deus que existiu antes de tudo. Não é um Deus que foi criado. Entendeu? Esse é o problema, essa a diferença. Existente por si mesmo, perfeito. Perfeito que só é Deus, né? Tem gente que acha que é perfeito, não tem? Eu sou bonito, eu sou educado, eu tenho tantas qualidades, olha como eu sou bom.
E Deus é que sabe julgar, não somos nós mesmos, né? Livre, Ele é uno, Ele é trino, Ele é inteligente. Ele é Deus inteligente, Criador. Deus é o nosso Pai Criador. Mas não nos impõe nada, Ele não se vale de ser um ser poderoso para nos humilhar. Não, Ele não é esse Deus. E não nos dá liberdade, e Ele nos dá liberdade para escolher aquilo que nós queremos, como falou a leitura. Liberdade de escolher o que nós quisermos. Portanto, a vida que nós levamos é o resultado do que nós escolhemos. Bom ou mal. Não é que Deus concedeu tudo para alguém e a outra Ele está penalizando. Por que fulano tem casa, tem carro, tem não sei o quê, e eu não tenho nada? Isso é coisa para a gente pensar, né? É coisa para a gente pensar. Será que eu me esforcei para isso? Será que eu gastei bem aquele dinheiro que foi Deus que me deu? Então, quando Deus nos dá alguma coisa, é para a gente zelar disso. Se Deus nos deu saúde, vamos zelar da nossa saúde. Deus nos deu condições de comprar alguma coisa, não vamos estragar, jogar fora esse dinheiro com nada. Vamos usar ele para a nossa saúde, para o que nós precisamos comprar, para comprar uma casa, para comprar um carro. Não vamos saber gastar e usar aquilo que Deus nos dá. Às vezes a gente faz tudo o uso errado daquilo que Deus nos dá. Isso é um pecado, porque é presente de Deus. Se eu ganhei algum dinheiro, ou você ganhou algum dinheiro, é presente de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, hoje vou receber a porcaria da minha aposentadoria. Que porcaria, é o teu sustento. Não é porcaria, não. É teu, você está recebendo pouco, mas é teu, é meu. É isso que Deus quer que a gente faça daquilo que Deus nos dá. Então, ou escolhendo o bem ou o mal, é isso que nós recebemos. Para dizer que Deus não quer interferir na nossa vida. Você pensa que Deus interfere na nossa vida? De jeito nenhum. A não ser quando Ele é convidado. Deus vai interferir na nossa vida quando Ele é convidado e quando Ele recebe plena liberdade de agir na nossa vida. Aí é quando entra aquela situação onde a gente diz assim, Senhor, eu creio na Tua bondade, na Tua misericórdia, age na minha vida. Tem até uma letra que fala, entra na minha vida, né? Age na minha vida com liberdade. Eu deixo o Senhor agir porque Ele não invade. Deus não invade o nosso ser. Ele precisa que a gente dê liberdade para que Ele possa agir na nossa vida. Então, quando Ele é chamado, Ele normalmente vem, né? Então, aqui eu queria dizer ainda, eu ou você precisamos escolher aquilo que é bom para nós, aquilo que faz bem para nós, o que não ofende a Deus. Isso nos será dado, o que nós escolhemos, e isso nos será dado. Lembra que falou na leitura? Então Ele nos garante isso. Isso é garantia de Deus, porque está na palavra de Deus. Ele diz ainda, Ele conhece todo o comportamento dos homens
e a ninguém ele deu licença para pecar. A gente peca porque é pecador. É que nem um limão. O limoeiro dá limão porque é limoeiro. Não é isso? Ele só sabe dar limão. Tudo azedo, né? Agora, é bom que a gente pense sobre tudo isso, né? E só que a responsabilidade de cada um é nossa, pelo que nós fazemos, pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Não foi Deus que nos castigou. Deus normalmente não castiga, não. Ele nos dá liberdade, Ele nos ama porque somos seus filhos. E é isso a lição que eu aprendi desse texto. E eu quis partilhar com você. Se você puder partilhar com alguém, é 25 minutos só. A gente fica 2 horas, 3 horas em outros passatempos aí que às vezes... Agora não, se for 1 minuto eu fico, se não for mais de 1 minuto eu não quero. Olha, em 1 minuto eu não faço nada. Você almoça no minuto? Eu também não. De jeito nenhum. Você assiste um jogo de futebol dentro de 5 minutos? Não, dá 2 horas. Então, se a gente dizer assim, não, eu não tenho tempo para nada. Tire um pouco de tempo para você mesmo. Reflita sobre a palavra de Deus. Tão bom, isso nos ajuda. Nos dá saúde, nos ajuda a viver. Não vamos ser essa pessoa tão frívola. Nossa Senhora, não tem tempo para nada. Estou correndo. Calma. Espera um pouco. Peço a Deus que te abençoe, que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.